Olá pessoal, tudo bem com vocês? Um pouco atrasado, era para ter feito esse vídeo ontem, mas uma baita de uma crise alérgica me pegou. Aliás, não é bem a crise alérgica, juntou, né? Nós tivemos um resfriado, uma virose que está acontecendo aqui, é normal nessa época do ano. Pegou todo mundo, e eu caí mesmo, não tinha condições de gravar de jeito nenhum. Então, qualquer coisa, tosse, a voz fanhosa, vamos levando. O fato é o seguinte, muita coisa acontecendo, muita coisa mesmo na área da ufologia, porque tem a ver com UFO, objeto voador não identificado. Nós estamos vendo agora as notícias, as últimas notícias, porque além do balão, nós temos agora 3 objetos abatidos, um no Alasca, outro dentro do Canadá e outro mais dentro dos Estados Unidos. O do Canadá, nós tivemos notícias que se tratava de um objeto cilíndrico do tamanho de um automóvel. E agora a China também diz que tem um objeto desse sobrevoando o seu território. Alguma coisa está acontecendo, ou eles estão mentindo, ou é narrativa, né? Eu estou mostrando para vocês aí alguns mapas da NORAD, que é o Serviço de Proteção da América do Norte e do Canadá, a junção da Real Força Aérea Canadense com a Força Aérea Americana, a USAF. E eles fazem um patrulhamento contínuo dessa área toda ali do norte do Canadá, do Alasca, até a fronteira com a Rússia. O fato é que ninguém sabe e eles não vão falar exatamente o que é. Não contem com a honestidade dos governos, nenhum deles. Mas alguma coisa está acontecendo. O que eu aprendi ao longo de toda a minha vida pesquisando ufologia, e tem documentos mostrando isso, que a ordem, depois da década de 60, era não atirar nesses caras. Se foi um UFO, eles estão arrumando uma encrenca sem tamanho. O Trudeau, que está tirando onda no Twitter, dizendo que ordenou, ele não ordena nada, ele é um palhaço. Quem ordena é lá o segundo escalão, dentro do Departamento de Defesa. Ele só tem que assinar, ele obedece, né? Que mandou derrubar o objeto e tal, tirando onda, estão tentando recuperar e tal, que não houve nenhuma notícia quanto ao tipo de locomoção, não era um balão. O que nós sabemos é que não era balão. E, além disso, os raios verdes em cima das Ilhas Havaianas, que estão dizendo que são lasers disparados por satélites chineses. A coisa está ficando divertida. Ou pode ficar muito mais dramática. Eles não sabem se for UFO, por tudo que eu sei, estão fazendo uma péssima jogada. Os relatos que nós temos já desclassificados sobre tentativas de ataque a UFO foram desastrosos para o nosso lado. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos começar a falar hoje sobre a NASA, o Jack Pearson, o Hubbard, essa turma toda de magos e mágicos que trabalharam antes da criação da NASA e depois trabalharam no laboratório de jato propulsão, que foi incorporado à NASA, na Caltech. Então, dentro de toda essa história, que eu vou começar a contar a vocês agora, o que existe de fundamental é a magia. A magia está presente dentro da ufologia e da religião. Algumas. Vamos lá. Pois é, quem sentiu falta das tulipas, elas estão aí. A Madalena já se encarregou de colocar. Estou no cantinho aqui. Eu reuni uma papelada incrível para fazer uma pesquisa sobre a Caltech, sobre a criação da NASA. O fato é o seguinte, vamos começar com uma frase muito importante. Eu não sei quem falou, mas ela é extremamente atual. Há uma guerra lá fora, velho amigo. Uma guerra mundial. E não se trata de quem recebeu mais armamentos, e sim sobre quem controla as informações. É o que nós estamos vendo. Então eu estava vendo um blog, o site New 18, né, que tinha uma notícia sobre aquele contrato que a NASA fez. Ela contratou na época, no ano passado, o reverendo Dr. Andrew Davidson, que é um padre inglês, para determinar como diferentes religiões em volta do mundo reagiriam sobre a declaração que existe vida extraterrestre, né? E além disso ele contratou, eu não sabia quantos no vídeo passado, foram 24 teólogos que fazem parte do projeto, pois segundo a NASA, a busca por vida em outros planetas está possibilitando que esse fato se torne real. O padre Andrews é formado em teologia pela Universidade de Cambridge e graduado em bioquímica, e vai publicar um livro sobre esse assunto, e já publicou outros. Como eu falei, padres atualmente são engenheiros, são em engenharia mecânica, são formados em informática, etc., em biologia, né? Então esse programa é patrocinado pela Universidade de Princeton, a mesma onde
Einstein deu aula no Centro de Pesquisas para questões teológicas, né? O Dr. Andrews, ele faz perguntas como: existe vida em algum lugar no universo? A descoberta da vida em outro planeta irá afetar ou mudar as origens teóricas e fundamentais das religiões, blá blá blá, etc. E se eles aparecerem, como é que vai ser? Essa descoberta irá afetar as crenças do sistema religioso em todo o mundo. Então nós estamos vendo que a coisa não parou. A ufologia, ela não acabou, ela mudou, ela se transformou, ela completamente se transformou. O próprio Luiz Elizondo disse que a ufologia tinha que morrer para poder nascer uma outra ufologia. Chega dessa história de Roswell, chega de ET de Varginha. Eita, nossa, mas não para, é sempre o mesmo assunto o tempo todo. Essa roda de samsara da ufologia, ela não consegue se libertar. E a coisa está aí acontecendo. Nesse caso desses objetos voadores não identificados, ainda não temos certeza de nada. Nós só temos as evidências. Vamos esperar mais um pouco, né? Então, a fase de ficar fotografando, luzinha para lá e para cá, já era. Não tem mais o que fazer. O que adianta? Tem milhares e milhares e milhares de fotografias. E aí? E daí? Não é? Então vamos ver o contato real. Começar a interagir com essa turma. O que é o TikTok? Por que eles conseguem viajar 25 mil quilômetros por hora e fazer uma curva em 90 graus? Desaparecer no fundo do mar e entrar por dentro do mar, como os filmes da Marinha mostraram. Nós temos aí o Senado americano fazendo audiências públicas. E toda essa história foi liberada no governo Trump. Queira você ou não, tenha raiva dele ou não, se você tem, você é um idiota. Porque no governo dele não houve nenhuma guerra no mundo. E agora, nessa besta quadrada que está governando os Estados Unidos, nós estamos vendo que o mundo virou de cabeça para baixo. E tem uma outra besta quadrada acompanhando ele agora. Aliás, várias, né? Então a NASA. Vamos para a NASA, antes que eu perca a paciência. Não é? Menine o cacete. Então a NASA, ela não é uma agência má. Ela é uma agência como outras agências espaciais do mundo inteiro fazem a mesma coisa. Que ela é mais famosa, é americana. O americano tem um soft power, tem uns filmes sobre a NASA, sobre ETs, sobre aviação. Nós somos entupidos com essa cultura americana. Eu mesmo fui formado dentro dessa cultura e gosto, acho muito legal. Se eu nascesse na Rússia, seria cultura russa. Se fosse na China, seria chinesa. Se fosse arábica, seria arábica. Na Arábia Saudita, seria arábica. Depende do local do mundo que você nasceu, como eu falei no vídeo passado. Você pulou a rua para um lado, lá você é argentino, vem para cá é brasileiro. Atravessou, está no Uruguai, vem para cá é Brasil. Então, eu vou ler para vocês um excerto, tirei alguns trechos do livro Dark Mission, né, que mostra como foi o nascimento da NASA, como a magia está embutida ali. Tá? A Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço, a NASA, foi criada por um ato do Congresso em dia 29 de julho de 1958. Eu tinha 7 aninhos. E ela é canceriana como eu. Pois bem, a criação da NASA. O seu propósito ostensivo era atuar como uma agência de ciência civil para o aperfeiçoamento da humanidade e, simultaneamente, para reforçar a defesa dos Estados Unidos da América. E nós sempre aprendemos que a NASA era uma agência pública vinculada apenas à vontade do povo por meio dos seus representantes no Congresso. Não era nada, mais ou menos. A própria lei como Hoagland, que escreveu o livro Dark Mission, observou na introdução. Ele disse que na introdução do livro dele ele pinta um quadro completamente diferente. Ele diz que desde o início a NASA estava sob o controle do Departamento de Defesa, sujeita aos caprichos do Pentágono, em qualquer questão considerada necessária para fazer uma provisão efetiva para a defesa dos Estados Unidos. E que, de acordo com a lei, era exigido que disponibilizasse as agências diretamente envolvidas com a defesa nacional. Descobertas que tivessem valor ou significado militar seriam mantidas em segredo. Tais determinações deveriam ser feitas exclusivamente pelo presidente dos Estados Unidos, obviamente por recomendação, e vem os vários departamentos, DOD, NSA, CIA, DIA, vai embora, bababá. E todas elas não estavam sujeitas à supervisão do Congresso, quer dizer, podia fazer por baixo dos panos, que não tinha problema nenhum. O resultado, então, é que a Agência Espacial Civil, né, foi comprometida desde o início. E um diretor civil administrativo da NASA foi apresentado para o público consumir, mas ele já estava sempre recebendo ordens do Pentágono em qualquer questão que determinasse ser do interesse da defesa nacional. E o Pentágono não prestava contas a nenhum ramo civil do governo sobre essas questões.
além do presidente, né, entre aspas, que na prática acata as recomendações militares em questões de segurança nacional 99,999% das vezes. Agora, por exemplo, eles vivem sob o controle da indústria bélica, né? Eles é que estão mandando agora. Aliás, mandam há muito tempo, determinam quem vai ser eleito, quem não vai, isso aí é por conta deles, né? É o complexo industrial militar americano, que é o mais poderoso que você pode imaginar. É extremamente poderoso. E tudo que está acontecendo é por conta disso. Então, o resultado é que nós temos uma NASA, né, que ela tem uma aparência para a gente e tem uma aparência real bem diferente. Daí essa coisa do sigilo, né, e ela já foi muito melhor, ela já foi uma agência de ponta na questão da pesquisa espacial, mas aos poucos ela foi decaindo, justamente quando caiu sob o controle do complexo industrial militar. E aí o que interessa para eles é o quê? É arma, é guerra, é conflito, eles não querem saber de conquistar o espaço. Então, nós vamos continuando aqui com essa introdução. A realidade política do fato, né, que a NASA esteve sempre sob o controle do estabelecimento de defesa e da inteligência, desde seu início, né, vamos ver que a verdadeira natureza da estrutura e lealdade que está embutida, que é subjacente à NASA, nós vemos que claramente ela não é feita para investigação científica pura ou para a comunidade científica, é mais para outras, né, missões. Tem uma de fachada, né, e muito bonita, por sinal, a exploração espacial, né. Bem, a NASA, quando foi fundada, ela chegou a absorver mais de 8 mil funcionários, e uma apropriação na época, 100 milhões de dólares, né, quando foi formada, sob os termos da lei espacial, acompanhando as diretivas da Casa Branca, de acordo com as diretrizes da Casa Branca e acordos posteriores com o Departamento de Defesa. Sempre estava envolvido o Departamento de Defesa. A nova agência também adquiriu o Projeto Vanguard, o Laboratório de Pesquisa Naval, o Projeto Explorer, atividades espaciais da Agência de Mísseis Balísticos do Exército, mas não o grupo do Von Braun, que era separado, o serviço do Laboratório de Propulsão a Jato, que nós vamos falar mais na frente sobre ele, e contrato com o Exército, contrato de estudo da Força Aérea com a North American para um motor de 1 milhão de libras de empuxo, além de outros projetos diversos de motores de foguete da Força Aérea e estudos de satélites instrumentados, e recebeu mais na época 117 milhões de dotações para empreendimentos espaciais militares do Departamento de Defesa. Von Braun, alemão, que foi para os Estados Unidos na Operação Paperclip, foi seu diretor da NASA, foi nomeado diretor do novo Marshall Space Flight Center em julho de 1960 e recebeu a tarefa de desenvolver os foguetes para a nova agência, né? Então eles pegaram logo o diretor, a chefia logo agiu para estabelecer um monopólio da agência sobre a exploração espacial. E um dos primeiros atos da NASA foi encomendar o relatório Brookings, que, como deixa bem claro, que a descoberta de artefatos extraterrestres estaria sob o manto escuro da segurança nacional. Isso que eu estou falando para vocês é tudo documentado, não é teoria da conspiração. Quando John Kennedy assumiu o cargo em 61, ele agiu rapidamente para substituir então o diretor Glenn e reestruturar a NASA para cumprir um dos principais objetivos de sua presidência, colocar o homem na Lua em 1970. O vice-presidente Johnson nomeou James Webb, que é o nome desse telescópio que está agora no espaço, super moderno, como novo administrador. E é sob o Webb que tinha grau 33 da maçonaria do rito escocês, que a verdadeira influência das várias sociedades secretas dentro da nova agência veio à tona. Entramos na magia. Muito bem, então vamos lá. Um pouco corrido, senão não vai dar tempo. Tem muita coisa e vai ficar para o próximo vídeo também. Em poucos meses, o Webb nomeou Kenneth S. Kleinknecht como diretor do Projeto Mercury. Kleinknecht era o irmão de Fred, com esse sobrenome, que era soberano, grande comandante do Supremo Conselho, grau 33 do maçom do rito escocês, antigo e aceito, na jurisdição sul dos Estados Unidos da América. De 1985 a 2003, seu pai, Fred,
que também foi um machão do rito escocês, grau 33, foi membro do Conselho Supremo do Rito Escocês. Ele já havia sido selecionado em 1959 como um dos 2 pontos únicos de contato entre a NASA e departamentos do governo. Nessa dupla função, ele foi capaz de monitorar as informações que viajavam entre o projeto Mercury e o Pentágono. Foi o primeiro projeto que levou o homem ao espaço. Com uma longa história como engenheiro em uma variedade de programas militares ocultos, Black Budgets, etc., na década de 50, ele era o ideal para esse trabalho. Ele se tornou um assistente técnico do diretor do programa Mercury e depois o Robert Gilruth, se tornou gerente do projeto Mercury em 15 de janeiro de 1962 e o Klein Knecht passou a ser vice-gerente do projeto do programa Gemini, que foi o programa que veio logo depois, que eram com 2 astronautas, daí o nome Gemini. E todos os nomes são nomes da mitologia grega, Ele foi gerente do programa Apollo, dos módulos de comando e serviço. E se houvesse um plano para os maçons colocarem seus homens nos níveis mais altos do programa espacial, não poderia ter sido mais bem sucedido. Todos eles eram maçons. E olha, essa história da maçonaria, é bom tomar cuidado, porque a maçonaria é fantástica. Como a religião católica, como a religião protestante, como o candomblé. Você tem maçom que é uma peste, como tem padre que é uma porcaria, como tem pastor que não vale nada. Maçom bom, lojas maravilhosas e lojas horrorosas. Existem divisões. Então é preciso analisar antes, ok? Porque fulano é maçom e ele é um capeta. Fulano é maçom fantástico, que o cara fez para a humanidade. Tem maçons incríveis. Depois nós conversamos mais sobre isso, um pouquinho mais. Então o Von Braun e a equipe de foguetes também fizeram seus movimentos. Von Braun trabalhava à parte. Von Braun era nazista. Tinha sido, Abandonou quando foi para os Estados Unidos, recebeu sua residência e logo depois a sua cidadania, assim como 15 mil deles. Eu estou mostrando uma foto dos primeiros cientistas que chegaram lá, que foram participar da NASA. A NASA era totalmente controlada, dirigida e organizada por eles. Então, uma vez estabelecido como chefe do local de desenvolvimento dos foguetes em Huntsville, Von Braun colocou muitos dos seus antigos companheiros nazistas em posições chaves na nova agência espacial, como é histórico. A pedido de Von Braun, Kurt Debus, um ex-colega de Von Braun da Segunda Guerra Mundial, foi nomeado o primeiro diretor do Centro Espacial Kennedy. Debus, como Von Braun, também era membro do Partido Nazista e organizou o Centro Espacial em Cabo Canaveral, nos moldes dos programas dos foguetes alemães Mittelwerk e Peenemünde. Ainda vou lá visitar. Eles não deixam a gente entrar, mas ainda estão lá as instalações, aqui na fronteira. E, é claro, eles só não utilizaram o mesmo tipo de organização, a mesma organograma, cronogramas, etc., menos o trabalho escravo, que é o que eles usavam lá em Peenemünde e Mittelwerk. E muito trabalho escravo. Uma vez instaladas essas organizações, começou a tarefa de selecionar os astronautas para o programa tripulado. Aqui, novamente, foi expressa uma clara preferência pelos maçons. Os astronautas originais da Mercury, John Glenn, Wally Schirra, Gus Grissom, Gordon Cooper, eram todos maçons do rito escocês. Dos 12 homens que andaram na superfície da Lua, 12, hein? Olha os 12 apóstolos, etc., Dos 12 homens que andaram na superfície da Lua, 4 eram maçons do rito escocês, assim como vários outros astronautas que orbitaram a Lua. Outros astronautas também podem ter sido membros, uma vez que a adesão não é publicamente conhecida, é claro, exceto por escolha pessoal do membro ou solicitação de um colega maçom. Mesmo assim, o solicitante deve ter uma boa ideia da qual loja eles eram membros, e o arquivista deve fazer um trabalho completo de verificar o registro da loja local. Houve rumores persistentes de que Neil Armstrong e Alan Shepard também eram membros, mas nunca foi confirmado, embora o pai de Armstrong fosse certamente um maçom. E é claro, pode haver razões perfeitamente mundanas para que tantos astronautas fossem maçons, coincidência, mas muitos aspectos dos programas lunares eram secretos, porque, entre outras coisas, a tecnologia de propulsão e navegação para ir à Lua foi intimamente compartilhada com os programas de mísseis balísticos do Departamento de Defesa, e os potenciais candidatos podem ter visto a adesão à ordem como meio de demonstrar sua capacidade de manter um segredo.
Eles também podem ter simplesmente notado que, como Webb, no comando da agência, eles poderiam ter uma chance melhor de serem selecionados para missões mais escolhidas se eles se juntassem à sua ordem. Tornar-se membro de uma organização cívica ou fraternal, certamente lá nos Estados Unidos, certamente tem sido um caminho bem trilhado para conexões para indivíduos empreendedores e, portanto, de maior sucesso nos negócios ou na sua carreira. No entanto, quando nós olhamos para os sistemas de crença centrais não apenas dos maçons, mas da SS de Hitler e dos mágicos de Alex Crowley, vamos chegar lá, surge uma imagem que torna qualquer exploração prosaica para a presença maçônica esmagadora dentro da NASA. Isso parece bastante esfarrapada, essa história. Uma vez que eles se estabeleceram em todas as posições chaves, em toda a agência, a nova agência espacial, Von Braun, Webb, Von Karman, Elbaz e todos os outros puderam prosseguir com os planos que aparentemente vinham incubando silenciosamente por muitos anos. A pré-NASA, né, foi usada como uma desculpa política especificamente projetada para manter em segredo as principais descobertas futuras. A liderança dessa elite, dessa hierarquia oculta, clandestina, foi capaz de colocar em movimento um programa interno, cuidadosamente escondido do público em geral e dos honestos lá dentro da NASA, né? Que parece ter sido nada menos que um esforço tecnológico maciço para confirmar suas visões religiosas compartilhadas de um duat, de uma cerimônia, né, que deveria ser feita na superfície da Lua. Né? Isso explica por que, por mais de 30 anos depois da Apollo, ainda não há uma base lunar. Isso explica por que não existe nenhum posto de controle na Lua, ou porque não estamos fazendo turismo na Lua ainda, né? Hospedando turistas na órbita da Terra. Não existe nenhum Pan American Shuttle, como no filme do Orbelinho Odisseia do Espaço, né? Se aproximando da Lua, voando para as bases lunares, nenhuma cidade para civis. Isso porque o novo substituto da NASA para o Shuttle, também formando uma... Desculpem. Então não vimos nada disso. Aqui nós estamos vendo agora que o novo substituto para o ônibus espacial, que foi um avanço incrível antes de ficar obsoleto, foi voltar às velhas cápsulas, como é a Orion, que foi uma vergonha agora para ir à Lua. Voltou, mas não vai conseguir tão cedo. Queimaram a base toda. Então o que nós estamos vendo que... essa vanguarda, dita vanguarda, é na verdade uma versão de mais de 40 anos, 60 anos atrás, do projeto Apollo. E, então não tem acesso democrático ao espaço atualmente. A quem está correndo por fora é a China, que tem uma estação novinha em folha, linda, com toda a sua equipe, não depende de NASA, de ninguém. Está lá. Anda seus astronautas, sobe, desce, numa boa, e já está na Lua. Está com seu jipinho lá no lado oculto, como tem o seu Hoover também, o Marte. E então não tem mais essa história de acesso democrático ao espaço. Eu acho que a NASA perdeu o bonde, né? Certamente a NASA, depois do que entrou o Obama, que foi o pior presidente do mundo, agora não é mais o agora é isso que está o pior. O Obama foi um desastre, 7 anos que ele ficou, os 2 mandatos dele, não teve um ano que não houvesse uma guerra no planeta. E ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ele devia estar preso. Hã? Então vamos lá. Bom, então vamos lá. Como nós vimos, né, a maçonaria ela sempre considerou os deuses mais antigos do Egito, Ísis, Osíris, Horus, Sete e os seus relacionamentos, né, complicados, como sendo a pedra angular de uma cosmologia de uma religião mais antiga que a própria civilização. Eu também penso assim. Então nós vemos agora que o desempenho dessa turma toda na criação da NASA foram importantes e cruciais. Mas o mesmo aconteceu com o outro lado, com a SS, que também foi para lá. No livro chamado The Occult Roots of Nazism, As Raízes Ocultas do Nazismo, o Dr. Nicholas Godric Clark, esse livro eu tenho, mas não posso publicar nada sobre ele, mostra que os primeiros cultos arianos dos quais surgiu o partido nazista do Homem do Bigode traçavam sua linhagem até os cavaleiros teutônicos, né, uma ramificação germânica dos cavaleiros templários.
Ponto é que sua ascendência se funde, né, com os templários e remonta ao Antigo Egito. Godric Clark, ele também mostra que o homem do bigode, o Himmler, acreditavam que esses próprios deuses egípcios vieram da Atlântida e que eles acreditavam ser uma alta civilização estabelecida na Terra por extraterrestres. Nessa visão, a antiga e ininterrupta linhagem de Horus até o presente momento era a fonte suprema da supremacia, desculpem, era a fonte suprema natural da própria raça ariana, e foi esse direito divino de descendência que deu aos nazis modernos, em sua opinião, sua prerrogativa de governar todos os outros homens do planeta Terra. Todos esses cultos arianos, especialmente a sociedade teosófica liderada pela Madame Helena Blavatsky, que especialmente formou esse pano de fundo mítico para os... né? Tinham uma veneração por Ísis e Osíris intimamente relacionada em seu núcleo. O mesmo também, na verdade, para os mágicos da JPL, da Laboratório de Propulsão a Jato de Alex Crowley e Parsons. A magia praticada por Parsons em Hobart, no sul da Califórnia, da década de 40, quando JPL nasceu, também viu suas raízes no Antigo Egito e finalmente envolveu a invocação de Osíris, Horus e o resto do mesmo panteão egípcio. Sem Osíris, o líder supremo desses antigos magos, literalmente divinos, aos olhos de Parsons em Hobart, não haveria magia terrena para ser contemplada. Portanto, se todas as 3 sociedades secretas tivessem em seu núcleo uma profunda obsessão pelos deuses do Antigo Egito, era inteiramente plausível que todas as 3 pudessem igualmente ter a motivação para manipular o pouso da Apolo 11, da maneira que nós vamos descrever mais na frente. E eles certamente tinham. Dado o desdobramento documentado de membros chaves de cada um desses 3 grupos, em posições estratégicas em toda a agência e sua formação, os meios que eles tinham eram reais. E se esse fosse o caso, então, Ken Joseph estava certo e tinha alguma que tinha uma profunda conexão de todos eles com o rito 33, né? Hoagland, ele fala sobre todos esses rituais que envolveram, e vai muito a numerologia, né, envolvendo não só nas aterrissagens da Lua, como as missões das sondas para Marte, as fotografias e o que foi descoberto em Sidônia, onde tem o rosto, onde tem as pirâmides, porque a NASA nunca mandou uma nave para lá. Não vai, diz que não tem jeito, manda para tudo quanto é lugar onde não vai encontrar nada, porque não é para encontrar mesmo. Bom, isso é só uma introdução que eu estou dando para vocês. Eu vou fazer uma sequência dessa história toda, porque ela é muito comprida, vai envolver uma série de pessoas, e tudo isso bem documentado, que nós estamos num momento crucial. Pode ser que aconteça algo bastante impressionante nos próximos dias, nos próximos meses, ou vamos continuar com esse conflito horroroso, sendo cada vez mais alimentado por um grupo que não quer saber de exploração espacial, que não quer saber de ciência, não quer saber de nada, né? São os psicopatas do poder. E como conversamos já em outros vídeos, existe alguma coisa por trás dele que também não quer entregar o osso de jeito nenhum, quer abrir mão do controle do planeta. Mas vamos continuar lá com a NASA, né, que vamos chegar nesse ponto dos tic-tacs. Um dos mistérios mais profundos da maçonaria, do rito escocês, é exatamente qual é o verdadeiro significado do 33. Né? Alguns argumentam que o número 33 é nada mais nada menos que o próximo após o 32. Né? Os fundadores das lojas simplesmente não tinham mais nada para ensinar aos seus iniciados, então, dada a importância crucial de todos os outros símbolos maçônicos, né? 33 não seria apenas porque chegou a 33, não tem o 34. Mas olha, eu já fiz um vídeo sobre 33, o paralelo 33, 33 é a idade de Cristo, no paralelo 33 desceram os anjos caídos no Monte Hermon, as várias cidades históricas que ficam no paralelo 33 e vai por aí afora. Procurem na lista dos vídeos lá no canal, entra lá no canal, clica no ícone na minha fotografia, vocês vão ser dirigidos lá para o canal, Enigma Buscando Resposta. Aí tem lá vídeos, clica em vídeos, vão aparecer todos os 184 vídeos lá. Tem um chamado Paralelo 33, dá uma olhada lá. Né?
Então, dada a importância de todos os símbolos maçônicos, que toda a maçonaria lida com, como Rosa Cruz, na Igreja Católica também lida com muitos símbolos, o protestante não lida com nada, lida com símbolo nenhum. Então nós vamos ver que Aldrin carregou cuidadosamente o avental maçônico para a Lua. E depois ele apresentou esse avental em outro ritual no templo do rito escocês em Washington, D.C. Então, Albert Pike, por exemplo, que foi o fundador do rito escocês, ele simplesmente tirou o número 33 do chapéu? Não, né? Nós vemos que tem muito mais significado do que simplesmente o número depois de 32, né? Alguns estudiosos bíblicos se referem ao Jeremias 33:3 como o número do telefone de Deus, o momento da escuridão para Jeremias, de onde Deus lhe mostra como ele pode ser alcançado com os poderes que ele possui, né? Chame-me em oração e eu lhe responderei, e eu lhe mostrarei grandes coisas e misteriosas que você ainda não conhece. Está lá, Jeremias 33:3, no Velho Testamento. Mas pessoal, no próximo vídeo eu vou continuar com essa história, vou falar do Aleister Crowley, Jack Pearson, né, do Humbert, que fundou assim a antologia de uma maneira muito mais ampliada, né, do que eu já falei anteriormente. Isso não vai dar para falar em um vídeo, eu tenho que dividir em vários vídeos. Então na quarta-feira eu continuo com essa história, tá? Eu agradeço a paciência de vocês. Mas a virose vai passar, eu espero, né? Pegou todo mundo, a família toda caiu. Então não deu para fazer um trabalho. Eu queria ter preparado mais gráficos, né, para mostrar do vídeo anterior sobre a viagem do tempo, mas eu vou fazer isso mais na frente, para ver nos gráficos como é que esse sincronismo funciona quando nós tomamos uma decisão, como é que altera o futuro. Mas eu resolvi falar sobre a NASA agora porque é pertinente. Nós estamos vendo muita coisa acontecer e tem muita gente que não tem a menor ideia do que realmente foi a NASA, do que ela é agora. Ela está completamente diferente daquilo que ela foi, né? Quando ela tinha aquela turma de cientistas e não de militares comandando, tá? Fica um abraço a todos vocês, se cuidem, nós estamos vivendo momentos incríveis. Vamos olhar as notícias, não procurem só uma fonte de notícia, procurem outras, verifiquem, façam comparações e façam suas análises. Até quarta-feira, um abração a todos vocês, meu e da Madalena. Pois pessoal, aí temos o símbolo da missão Apollo, da Orion, e logo depois os aviões da Força Aérea Americana, que nem os loucos, procurando o UFO, lá no Alasca, também no Canadá, no Flight Radar nós vimos, esses aviões são aviões tanques usados para reabastecer os caças que abateram esses supostos UFOs. Logo depois temos alguns takes aí mostrando o astronauta, né, Aldrin, com sua bandeira maçônica, o lançamento experimental do Jack Pearson e Von Braun. No próximo vídeo nós continuamos. Até lá!